Olá, queridos amigos, e chegamos ao último capítulo do livro Mãos Estendidas, psicografado por Irene Pacheco Machado, pelo nosso amado, querido, amigo de todas as horas, Luiz Sérgio. E vamos lá, o capítulo 24 se intitula Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não conseguirão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Enoque, aproximando-se, falou-me: logo estaremos juntos. Até lá, procure assimilar bem as lições aqui recebidas. Olhando demoradamente para Alice, perguntou: gostaria de juntar-se a nós? Sei que tem boas experiências de socorro. Será que me aceitas? Perguntou Alice. Enoque sorriu sem responder, mas compreendi logo que Alice estaria junto aos raiozinhos de sol. Quando se despediu, fiquei a olhá-lo. Meu Deus, ampare-o hoje e sempre. Enoque voltou-se, sorriu, acenando com carinho. Enlacei a Alice e fomos à procura dos doutores Inácio e Alanda, já que eles bondosamente vinham orientando-nos naquele hospital. Quando os encontramos, o médico nos convidou a visitar uma outra ala de suicidas, que abrigava adolescentes de 11 a 16 anos, ainda bastante perturbados. Enquanto enfermeiros faziam os curativos, aproximei-me de um dos socorridos, o Leandro, e perguntei: como vai? Ele me olhou, segurando o estômago. Suicidaras, ingerindo barbitúricos. Sinto tanta dor aqui, moço, mostrou-me o órgão afetado. Por que você tomou tanto remédio? Perguntei. Porque queria morrer. Meu pai vivia me xingando. Todas as vezes que ele brigava com minha mãe, ofendia-me também e muito. Não suportei a dor do desprezo e preferi a morte, só que nunca mais vi meu pai e por isso sofro mais ainda. Nisso, aproximou-se de nós uma bela mulher, Frida, a enfermeira alemã, que com carinho cuida dessas crianças sofridas. Querido Piá, como estás? Querido, ela fala com o sotaque ainda. Falou com o sotaque. Retirei-me deixando-os. Era muito amor para ser incomodado. Mais adiante, aproximei-me de uma garota de 14 anos e com ternura fui puxando conversa. Você está bem? Mais ou menos. Hoje estou melhor. O sangramento está diminuindo. Mostrou-me o pulso que fora cortado com gilete. Nada lhe perguntei, mas ela foi me relatando o trágico episódio. Vivia como suas amigas, sob severa vigilância dos pais. Divertiam-se lendo revistas e livros pornográficos sobre sexo e anticoncepcionais, às escondidas. Enfim, a proibição dos pais aguçava-lhes cada vez mais a curiosidade sobre a vida sexual. Brincavam entre si, procurando suprir a falta do contato masculino. Esta garota, vivendo situação conflitante, uma em que a curiosidade falava mais alto e outra onde apresentavam um Deus que castiga. Temendo a punição, quis fugir de si mesma, por considerar-se indigna. Assim, depois de uma tarde de sexo com uma de suas amigas, resolveu fugir da realidade através do suicídio. Abracei-a forte. Por que, irmã, não procurou alguém para lhe aconselhar? Quem escuta sem acusar? Todos gostam de atirar pedras, ninguém procura saber por que alguém caiu, só sabem culpar a fraqueza do próximo. Ela respondeu para Luiz Sérgio. Calei-me, ela estava com razão. Poucos ouvem e ajudam, muitos ouvem e só sabem criticar. Recordei-me de um local onde o jovem é amado, compreendido e respeitado pelos espíritos e por alguns companheiros. Sabemos que existem muitos que não desejam amá-los, mas temos a esperança de que um dia esses adultos voltarão a ser crianças.
Esperemos eu e principalmente Irmã Francisca Irmã Francisca Teresa. Irmã Francisca Teresa é alguém que o Luiz Sérgio conhece e traz em seus outros livros. Lembrando, esse livro, Mãos Estendidas, é o 10º livro da série Luiz Sérgio. Então, nós temos aqui no meu canal um hiato, né, de livros, porque nós pulamos do mundo que eu encontrei para o Mãos Estendidas. É bem pouco o que os jovens nos pedem: respeito, só isso. Elogiar seu trabalho, demonstrando-lhes que os amamos. É necessário para o dia de amanhã. Mostrarmos-nos indiferentes é sinal de que não atingimos ainda a faixa de respeito à dignidade alheia. Somos uma falange que espera que cada ser plante um jardim de esperanças para que os miosotes não deixem de florir. Até outro dia, Sandrinha. Espero que você se restabeleça. Voltarei a visitá-la. Até. Não vai embora não. Gostei de ti. És tão legal. Acariciei-a e ainda permaneci conversando por algum tempo mais. Quando a deixei, fui direto até um menino que aparentava 12 anos. Tinha um orifício feito por bala na fronte. Apesar de haver sido medicado, o sangue corria em profusão. Como vai, camarada? Olhou-me com ódio, nada respondendo. Sentei-me ao seu lado, abri o evangelho como quem nada queria. Ele, meio sem jeito, disse-me: desculpe, amigo, ando nervoso. Suicidei-me pensando ficar livre de tudo e vejo meu estado, cada vez mais preso ao remorso. O que aconteceu com você? Perguntou Luiz Sérgio. Fiquei cheio dos velhos, desejei dar uma de vítima para chamar a atenção. E olhe o que restou do meu corpo. Mas só por isso? Você acha pouco ser filho único e desprezado pelos pais? Eles só se amavam, em nenhum momento lembravam que eu existia. Meu pai não me queria. Quando minha mãe ficou grávida e depois do meu nascimento, fui sendo desprezado pelo seu ciúme e cada vez mais me revoltava. Sentia no olhar do meu pai o desejo de que eu saísse de casa. Ele queria viver sozinho com a minha mãe. Eu era como um fardo pesado para eles. E sua mãe não era sua amiga? Que nada! Às vezes parecia que me amava, mas só a meu pai ela agradava. E aí você resolveu suicidar-se? Queria apenas dar um susto neles, mas acabei acertando em cheio e nada os médicos puderam fazer. E eles, como estão? A deles, nem ligam, só no início ficaram chocados. Não esqueça que eu era demais naquela casa. É inacreditável que existam casais que renegam o próprio filho, disse o Luiz Sérgio. Meu amigo, como o meu caso, existem muitos aqui. Aquela garota ali, por exemplo, a mãe a odiava e o pai lhe era indiferente. Saí imaginando os lares despreparados para receber um filho. Veio-me à mente a reencarnação, única razão de tanto disparate, e dei graças ao Senhor por ter chegado onde cheguei. É o Luiz Sérgio falando, tá, pessoal? Mesmo com a separação compulsória dos entes queridos, eles me abriram a porta deste mundo maravilhoso, onde encontrei vários andarilhos lutando pela liberdade. Havia muitos doentes, mas o meu coração era um deles. Não tinha mais condição de ouvir ninguém. Afastei-me já na porta, Irmã Esmeralda me chamou. Luiz, espera-me, irei contigo dar uma volta. Se desejares, iremos até o Bosque das Hortênsias. Lá refaremos nossas energias. A senhora também está se sentindo mal? Ela sorriu e eu me manquei. Imagine se a irmã Esmeralda, uma das orientadoras dali, iria sentir-se mal. Só eu mesmo, um cara coberto de imperfeições. Não sejas tão rígido contigo, menino. Sofres porque labutas ainda na crosta. Vê bem, muitos espíritos que ainda trabalham na terra vivem tanto os problemas dos terráqueos que sofrem ao contemplar a dor. Lembra a parábola sobre Lázaro? Jesus chorou. Sabes por quê, Luiz?
Sendo ele espírito puro, captava com facilidade o sentimento do próximo. E Marta e Maria estavam sofrendo ao presenciar o irmão morto. Muitos se admiraram por Jesus haver chorado, mas quem fica indiferente da dor? Obrigada, irmã. Aqui venho recebendo cada lição que não está sendo fácil. Luiz Sérgio, inúmeros leitores adoram os teus livros. Uns até te veneram, o que não é certo. Quando veneramos alguém, desejamos que ele nos ofereça o que ele não tem capacidade para fazê-lo. Aí vêm as decepções, mas muitos te querem e conhecem as tuas limitações. Estes são os estudiosos da doutrina. Vamos nos incluir aqui nesse grupinho. O que importa é a tua preocupação de mostrar a eles o que tu és, um ser em evolução, lutando através do trabalho para chegar a um plano mais alto. Dia após dia, sentimos, através dos teus escritos, que estás cônscio dos teus deveres e esperamos que aqueles que trabalham contigo façam o mesmo, com humildade, sinceridade e amor, muito amor. Só assim contemplarás a tua tarefa. Às vezes, julgam o que escreves muito simples. E é verdade, somente uma alma humilde chega aos corações sofredores. Não cresças, menino, que nós estaremos juntos até a eternidade. Abracei-me com esmeralda. Meu Deus, muito obrigado por mais esta mão estendida à minha frente. Ainda fiquei no jardim, olhando a irmã querida desaparecer entre as árvores, aproveitando para recordar todo o meu trabalho naquele lugar e me sentir feliz pelos amigos que venham conquistando. Fui interrompido pela voz de Alice. Luiz, estão nos esperando. Desculpe-me se estou incomodando. Alice, sinto que estamos em fim de trabalho e já vou ficando com saudade. Irei me juntar a vocês. Logo, voltarei à minha colônia. Sabia que fiquei contente por você? A turma é muito bacana, pode crer, vai gostar. Vamos, Luiz, não devemos fazer ninguém esperar. É uma falta que mostra o nosso interior indisciplinado. É mesmo, e como tem avesso exposto por aí. Uma brincadeira de Luiz Sérgio, tá? Alice sacudiu a cabeça e assim chegamos à recepção do hospital, sendo encaminhados ao salão onde Frida nos aguardava. Contentes ficamos ao abraçá-la, bem como ao Leopoldo e à Magnólia. Perguntamos logo por Carlito, sabendo que ele continua melhorando, já conversando com sua avó, que sempre vai visitá-lo. Vocês se lembram do Carlito? O primeiro espírito que Luiz Sérgio visitou no hospital de Maria? E o Luiz Paulo, como se encontra? Um pouco melhor, mas ainda vai demorar muito para se restabelecer. Ali ficamos com aqueles espíritos amigos por alguns instantes. Depois, Leopoldo e Magnólia nos convidaram a acompanhá-los. Despedimos-nos da irmã Frida, que, sorrindo, nos desejou paz. Caminhamos, Alice e eu, um pouco atrás dos irmãos, e assim fomos descendo uma ladeira que surgiu no fim do corredor. Pareceu-me toda metálica. Nela, os nossos passos eram acelerados de tal maneira que não nos controlávamos. Era como se a nossa energia estivesse aumentando. Estava querendo perguntar a razão, porém Magnólia olhou-me, pedindo que deixasse para mais tarde a explicação. Chegamos então a um local onde o odor era fortíssimo e que nos dava a impressão de que os irmãos doentes estavam ligados ainda à matéria física. Confesso que recuei, sendo carinhosamente protegido por Leopoldo, que com carinho falou-me: limpa a tua mente, porque estes nossos irmãos têm as deles muito aguçadas. Magnólia aproximou-se de um senhor de seus 35 anos que sofria junto ao corpo em decomposição, gritando desesperadamente. Os nossos amigos aplicavam passes, proporcionando-lhe relativa melhora. Irmã, por que não os tira daqui? Eles relutam em aceitar a vida além do túmulo.
julgam que ainda estão vivos e esperam a morte ansiosamente. À medida que o corpo se decompõe, eles se apalpam e sentem a matéria do perispírito doente e necessitada. E qual é o tratamento? Este irmão, Gerson, que ora tratamos, logo se desprenderá por vontade própria. O espírito se retorcia, colado ao corpo físico. Também tem poucos dias de desencarnado, não? Sim, e é a pior fase. Logo em seguida, Leopoldo auxiliou uma jovem que se encontrava só com a cabeça para fora da sepultura, gritando também, pedindo socorro. Pouco a pouco, foi recebendo fluidos que vinham de um local onde um grupo, em total concentração, prestava auxílio àquele lugar. Os médiuns forneciam raios magnéticos que iam livrando o espírito da situação dolorosa em que se encontrava. Esse magnetismo humano dos médiuns era bem assimilado pela jovem, ainda muito ligada à terra, e percebi então a importância do trabalho mediúnico sério aos espíritos desencarnados. Por mais que desejassem ajudar, faltava-lhe condição. A jovem suicida não conseguia entrar na faixa vibratória dos espíritos benfeitores, enquanto os médiuns em volta da mesa, muito bem dirigidos, conseguiam fazê-la até se desdobraram, chegando bem junto à entidade doente. Ao ficar presa só pelas pernas, ela chorou de alegria, e nesse instante, Magnólia conseguiu adormecê-la. Ali iniciava uma nova etapa para aquele sofrido espírito. Ainda visitamos 2 doentes. Um, ao lado do corpo da esposa amada, julgava-se vivo. Porque ela não se encontrava ali, só os seus ossos. Abraçando-a a estes, ele blasfemava contra Deus, principalmente por ainda sentir as mazelas do corpo físico. Então entendam, eles foram visitar um outro doente, um homem que estava ao lado da esposa, da mulher amada, e ele achava que estava vivo e estava abraçado a ela, aos ossos dela, tá? Blasfemava contra Deus. Abraçando a estes, ele blasfemava contra Deus, principalmente por ainda sentir as mazelas do corpo físico, que marcara o seu perispírito de uma maneira violenta através do suicídio. Leopoldo, de longe, aplicou-lhe um passe, mas ele muito pouco recebeu, permanecendo revoltado e com suas dores atrozes. Abraçados por Magnólia e Leopoldo, retornamos pela rampa. Meu Deus, quanta dor! Sim, Luiz, quanta dor! E encontramos muitos espíritos que ainda não aprenderam a desencarnar. O irmão já narrou que não podemos classificar o sofrimento do suicida generalizadamente. Cada caso é um caso e há vários estágios. Entretanto, o que eles mais precisam é de preces. Os familiares não devem imaginá-los junto ao túmulo. Necessitam esforçar-se para lhes transmitir paz. Defrontamo-nos com cada caso, irmãos, como damos trabalho aos técnicos encarregados das nossas idas e vindas à Terra. No dia em que a doutrina reencarnacionista for melhor estudada, ocorrerão poucos suicídios, porque valorizaremos mais a veste física. Na ocasião em que vamos reencarnar, visitamos o departamento encarregado. Lá ficamos a par da nossa jornada física e, ao ingressarmos na matéria, nossa tendência é fugir dos compromissos. Alguns, apegados a vidas passadas, onde abusaram por demais do sexo, da fortuna, do poder, desejam cometer os mesmos erros e às vezes o conseguem,
Mas Deus, atento a tudo e a todos, sempre estende sua mão, disse Magnólia. E os suicidas inconscientes? Pergunta Luiz Sérgio para ela. Venham cá, olhem aquele vídeo. Na tela, muitos espíritos andrajosos surgiram. Uns segurando o estômago, outros obesos, inúmeros com a garganta corroída, alguns com sexo de tamanho descomunal, todos em local escuro e limoso, tateando à procura de um lugar firme e de pelo menos uma réstia de luz. Estes são os inconscientes e indiferentes, não conhecem Jesus. Alguns deles riram dos seus seguidores, principalmente aqueles que foram apedrejados, foram cerrados, foram tentados, foram mortos ao fio da espada, andaram errantes, cobertos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, angustiados e aflitos. Esse aqui é um trechinho de Carta aos Hebreus, do capítulo 11, versículo 37. Eles aproveitaram a vida, esquecidos dos mais pobres, lesando o próximo para lhe sobrar mais, tratando os humildes com desprezo, dando aos filhos uma educação materialista, ensinando-os desde cedo o gosto pelas bebidas caras. Muitos deles, olhem bem ali no vídeo, ainda precisam de alguns tragos e lautas mesas. Retirei-me, não desejando mais assistir. Alice ainda ficou alguns minutos. Contou-me depois que alguns espíritos brigavam entre si e até roíam a casca das árvores, à procura de qualquer alimento. Eles, que ontem negavam um pão a quem lhes batesse a porta. Luiz Sérgio, aqui nos despedimos, disse Magnólia. Eu e Leopoldo temos vários compromissos, mas Alanda, Inácio e outros irmãos encontraram-se no auditório da casa para uma conferência. Lá, os irmãos farão a despedida desses dias que passaram conosco. Agradecemos de coração a boa vontade de vocês dois e, principalmente, a atenção que mantiveram o tempo todo. Esperamos que tenham gostado e que voltem sempre. Aqui estaremos para qualquer esclarecimento. Apertamos aquelas mãos amigas e dali nos retiramos, chegando até o auditório sem trocarmos uma só palavra. Os nossos corações cantavam hinos de agradecimento ao trabalho com Jesus. Sentamo-nos e ficamos orando. Um espírito com a aparência de uns 60 anos deu entrada no recinto e nos cumprimentou carinhosamente, iniciando a palestra. Deus nos abençoe. Vamos, irmãos, até o capítulo 9, versículo 6 do Apocalipse. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Sentimos que se aproxima o desespero do homem encarnado. Ele deseja viver intensamente, mas as necessidades aumentam. Defronta-se com luxo, mas dia após dia precisa muito de laborar pelo seu sustento, e os trabalhos estão escasseando, havendo demanda. Outra página, Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21. Os outros homens que não foram mortos pelos 3 flagelos não se arrependeram das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, de seus malefícios, de suas imundícies. Vemos que estes homens não aceitaram o Evangelho, que só nos pede humildade, amor e trabalho. Muitos hoje apegam-se aos ídolos em busca das conquistas fáceis. Riem dos pescadores de almas, julgando os fanáticos e loucos. Esses amanhã estarão mais endurecidos porque sentirão que a carne
não é tão forte como imaginam, que o poder, a fortuna, a glória não são refúgios que os guardarão. No capítulo 21, do versículo 22, ainda no Apocalipse, não vi nela templo algum, porque o Senhor Deus é o seu templo, assim como o Cordeiro. Irmãos, aqueles que continuam precisando de um templo para demonstrar o seu amor a Deus, devem, pouco a pouco, ir construindo em seu interior o templo do amor, pois só ele permanecerá intacto. O exercício inicia com a caridade, com a humildade, com o perdão das ofensas. A besta do Apocalipse existe e está oculta em cada alma egoísta, avara e orgulhosa. Somente o amor e a fé poderão dominá-la, e para que isso venha acontecer, Deus nos mandou o Cordeiro que nos deu a água viva. Felizes aqueles que não a rejeitaram, porque encontrarão o trono da paz e viverão eternamente. Que sejamos um só coração, trabalhando sem cessar na vinha do Senhor. Assim seja. Segurei a mão de Alice e saímos. Ainda olhei para trás. Gostaria de me despedir de cada um, mas achei melhor endereçar a toda a equipe do Hospital de Maria um abraço de agradecimento pelo belo trabalho que eles realizaram nos vales de sofrimento. A você, que me aceitou como companheiro, hoje coloco em suas mãos amigas mais este livro, no qual tentei grafar aquilo que vi e muitos ignoram. Espero que você tenha lido com bastante atenção e quando a dor ou a solidão visitá-lo, não queira deixar o trabalho inacabado. Lembre-se de que a vida é nossa, mas não temos o direito de brincar com ela. Se hoje julgamos-nos sofridos, procuremos olhar ao nosso redor. Sempre existe alguém em pior situação. E se mesmo assim nos considerarmos o maior dos sofredores, procuremos dentro de nós a força. Ela existe. Deus nos ofertou e é a sua centelha de amor. À nossa frente sempre encontraremos mãos estendidas. Eu amo você. E assim nós encerramos mais um capítulo, já borrando a maquiagem. Eu tive que regravar esse finalzinho porque eu já tinha chorado, já dá pra ver, né, que um lado já tá diferente do outro. Mas assim, encerramos esse livro lindo, Mãos Estendidas. Um livro difícil, né? Porque a realidade que nós encontramos aqui, ela não é uma realidade fácil de digerir, mas é um livro que com certeza nos faz olhar o suicida de uma forma diferente, com mais compaixão, com mais carinho, não com um julgamento, nem medo. Eles precisam muito das nossas preces, das nossas melhores irradiações, do nosso olhar e pensamento carinhoso. E se você é uma pessoa que já se questionou sobre tirar a própria vida, pense 2 vezes. Como diz Luiz Sérgio, não temos esse direito. Eu termino aqui mais um livro, agradecendo vocês pelo carinho de sempre. Eu recebo muitas mensagens falando do livro, tanto no outro, tanto no mundo que eu encontrei, como nesse livro. Aqui nos comentários, nem sempre eu acompanho. Esses dias atrás resolvi acompanhar, ler, fui de vídeo em vídeo
E eu me emocionei muito por ver que vocês gostam, que ajuda vocês, porque me ajuda tanto. Espero vocês em breve, se Deus quiser, na nossa próxima leitura. Fiquem com Deus. Até mais.